Boa noite. Tá todo mundo um pouco mais triste porque é o último final de semana de férias para alguns aí, é isso? Não, alguns estão felizes, né? Vão voltar às atividades que são importantes. Eu acho que a gente tá orgulhoso, né? Quanto igreja, porque estamos vendo a juventude crescendo, a UPA se desenvolvendo e dirigindo de maneira muito capaz o culto, a liturgia ou o serviço ao Senhor. Você que tem orado pela juventude, principalmente pelos adolescentes, continue orando, incentive, dá um abraço, converse, traz para um cantinho. É muito importante a gente investir na vida dos nossos jovens, que serão o futuro do amanhã, né? O futuro da igreja, o futuro da sociedade. Então, faça isso. Sempre lembre nas suas orações de orar pela juventude e pelos adolescentes. Tá joia? Vocês estão vendo, de fato, que o culto hoje está um pouco diferente. Pastor Jefferson está de férias, pastor Eloy também acabou viajando, e hoje me foi dada a oportunidade de estar comunicando acerca do Evangelho. E nós vamos recorrer, obviamente, às Escrituras Sagradas para esse fim. Então você que está com a sua Bíblia, abra no Evangelho de Jesus segundo o relato de Lucas, capítulo de número 15, a gente vai ler a famosa parábola do filho pródigo. Aliás, eu queria fazer uma constatação, que esses temas colocados, eles às vezes atrapalham um pouquinho, eles não são canônicos, tá? Você não encontra no original esses temas, a parábola do filho pródigo. Essa foi uma maneira didática que fizeram para a gente poder se situar na história e poder sistematizar a Bíblia, né, em nossa compreensão. Mas esse tema, o filho pródigo, talvez não seja o mais apropriado para ser tratado nessa parábola. Talvez a gente falaria melhor a respeito do pai, que é tão paciente, que é tão benigno e tão perdoador. E a gente vai perceber isso. Mas a gente vai entender de uma maneira bem completa, ou espero que seja o suficiente para a gente poder entender o que Deus está querendo nos dizer. A partir do versículo 11, vamos ler. Você pode se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor? Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este mandou para ele, para o seu campo, para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores meu pai tem? Pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecendo dele, correu, o abraçou e o beijou, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, e põe-lhes um anel no dedo, e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho
estivera no campo, e quando voltava, se aproximou da casa e, ouvindo a música e as danças, chamou um dos servos e lhe perguntou o que era aquilo. E ele informou que veio o seu irmão e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou-o com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, a tua palavra é maravilhosa e nós queremos, ó Deus, nos curvar diante dela e reconhecer, ó Deus, que ela é o suficiente, ó Deus, para trazer, ó Deus, as respostas para as nossas mazelas e dilemas que vivemos, ó Pai. Em nome de Jesus, cuida, Senhor, para que esse momento seja um momento de reflexão e que seja, ó Deus, uma conversa, ó Deus, agradável com os irmãos e ao mesmo tempo que possa confrontar e consolar os nossos corações. Essa é a nossa oração a Ti, agradecidos, no nome de Jesus, amém. Pode se sentar, por favor. Uma informação importante sobre o livro de Lucas é que do capítulo 12 até o capítulo 18, Lucas vai começar uma sequência, digamos que brutal, de parábolas. E como nós já conversamos aqui em outras ocasiões e prédicas, as parábolas de Jesus são histórias, e é histórias, tá? Que foi contada por Jesus, que tem a finalidade de mostrar o reino ou a natureza do reino de Deus e os atributos do seu rei, obviamente, Jesus, além dos súditos, que somos nós. E interessante que Jesus ele vai fazendo um monte de parábolas também para fazer uma crítica ao sistema religioso que estava dominante naquela época, que era o judaico. O sistema judaico. O sistema judaico, ele não amadureceu, ele não entendeu que o judaísmo, os estudiosos do judaísmo não entendeu que esse sistema religioso, ele deveria ser amadurecido e com a plenitude do tempo, ou seja, com a vinda de Jesus, ele deveria se tornar agora o cristianismo. E as parábolas de Jesus foi dando norte aos discípulos que entenderam e também confrontando os fariseus que não entenderam essa realidade. Nessa parábola em especial, ela foi lida aqui apenas parte dela, porque Jesus faz uma separação. Ele conta a história, 3 histórias. A primeira dela, a partir do versículo 3 do capítulo 15, que fala a respeito da ovelha perdida. E a gente sabe muito bem, a gente aprendeu na escola bíblica dominical, os mais velhos aí, quando eram crianças, conhece a história da ovelhinha que foi perdida, e o pastor foi lá, né? A gente vive contando isso para as nossas crianças. A gente conta também a segunda parábola, que é da mulher que perdeu um dracma, um valor, e ela varreu toda a casa, arredou todos os móveis, para poder encontrar a dracma. E ambos, tanto o pastor que havia perdido a ovelha que tinha se desgarrado do rebanho, quanto a mulher que perdeu a dracma dentro de casa, ambos se alegraram em encontrar. Todos dois ficaram felizes em encontrar.
E aí eu consigo perceber que Jesus está falando a respeito de uma só coisa. A respeito de uma alegria daquele que encontra o perdido. Mas existe uma realidade também que precisa ser exposta. A realidade que existe perdidos lá fora e existe perdidos aqui dentro. Pessoas que desagarram do rebanho aqui dentro e vão viver lá fora como a ovelha, e pessoas que estão aqui, entre essas quatro paredes, mas estão andando como baratas tontas. Vêm à igreja simplesmente porque é um ato religioso, ou porque o meu domingo não é completo se eu não ver o meu irmão, a minha irmã, ou se eu não escutar a música, ou se eu não ver o pastor Eloy. Talvez alguns ficaram até decepcionados, né? Porque é uma figura, faz parte do púlpito aqui, né? Aquele cabelo branquinho, não é? Faz falta, né? A gente olha, está faltando alguma coisa, né? Mas a presença mais importante é a de Cristo. Essa não falta. Mas muitos se perdem aqui dentro. E depois de contar essas duas parábolas, Jesus faz uma síntese dessas duas parábolas, juntando apenas numa história de uma família. E numa feliz interpretação, o padre português do século XVII, chamado Antônio Vieira, fez uma analogia entre os irmãos. E é interessante que essa parábola podia chamar a parábola dos dois irmãos e o pai, que é um pai muito paciente com os dois. E ele faz a analogia da seguinte forma: o mais novo ele chamou da representação da estética. Estética, aquilo que é visível, aquilo que traz um glamour. E a gente pode extrair alguns elementos do texto para a gente poder entender um pouco melhor o que essa alusão à estética representada pelo filho mais novo faz nessa história. Em primeiro lugar, uma pressa exagerada em ter algo que ele não está preparado. Uma pressa exagerada em ter algo que ele não está preparado. É a respeito da herança. Irmãos, quantas vezes nós oramos, insistimos e perseveramos em oração para que Deus nos dê uma determinada bênção, uma determinada resposta, mas a gente não quer entender que nós devemos estar preparados para receber essa dádiva do Senhor. Porque dádiva sem a devida preparação pode ser uma maldição. Imagina você, pai, que você quer dar um presente para o seu filho da UPA. Você vai dar um carro. Que beleza, hein? Alguns adolescentes ali estão numa risaiada danada. Oh, maravilha. Eu tomo posse. Nessa hora é uma bênção, né? Só que esse adolescente, ele não tem a preparação para dirigir o carro. Ele não tem as condições constitucionais para dirigir um carro. Precisa ser maior de idade. Mas você, de maneira super bondosa, você quer dar o carro para o seu filho. E aí o seu filho talvez se aventure em pegar o carro, ligar e dar uma voltinha. E de repente, uma tragédia acontece. Esse filho da estética, ele tinha uma pressa exagerada em receber algo que ele não estava preparado, que não era o tempo. O que ele estava dizendo? Pai, pelo amor de Deus, me dá a minha parte na herança. Sabe por quê? Porque você vale mais morto do que vivo. Eu não aguento mais esperar você. Eu quero logo a minha parte. E aí eu quero abrir um parêntese. Herança só é desfrutada quando há
morte. Você receberá a herança da vida eterna quando você entender que Jesus Cristo morreu em seu lugar, levando com ele todos os seus pecados. Só que esse filho, ele não quis entender que era importante a estadia ou a estada dele ali naquela família. Ele desprezou completamente a vida do seu pai, a vida comum do lar. E teve uma pressa exagerada em receber algo que ele não estava preparado. Em segundo lugar, o desprezo pelo laço com o pai ou laço familiar. Pai, você vale mais para mim morto do que eu vivo. Eu disse isso. A representação da estética não quer ter laços com um compromisso. A representação da estética, ela pensa apenas numa pessoa. A primeira pessoa do singular, o eu. O pronome pessoal da primeira pessoa do singular. É o ego. É o que eu posto. É o que eu publico. É os likes. É a roupa que eu estou vestindo, se é de marca, se é mais cara, se é mais bonita ou mais feia. O importante é sair na foto. É eu mostrar. Terceiro lugar, depois de recursos nas mãos, o filho que representa a estética despreza a sua raiz e sai depressa, indo para longe. Indo para longe. Você já pensou se caísse na sua conta boas dezenas ou centenas de milhares de reais e fosse lícito, sei lá, alguém deu de presente? Você já imaginou o que você faria? Primeiro você ia verificar, né? Se não for um erro do banco. Porque se fosse um erro do banco, você ia devolver, como bom cristão. Mas se fosse legítimo, olha, alguém anônimo falou que esse dinheiro é seu. Muitos falariam assim, nossa, eu vou sair correndo de Juiz de Fora. Eu vou zarpar da casa do meu pai. Eu vou romper todos os laços e compromissos que eu tenho com o trabalho, com a escola, com os meus afazeres, com família. Eu vou embora. Porque justamente depois dos recursos, que os recursos estão nas mãos, nós desprezamos ou vendemos valores. O filho da estética, ou a representação da estética, faz isso. Recurso na mão, valores longe de mim. Longe de mim. A gente já começa a identificar que a gente tem um pouquinho desse irmão mais novo, né? Eu sei que eu não vou abrir o confessionário, como diz o pastor Jeremias Pereira. Vamos abrir o confessionário aqui. Eu não vou abrir como ele, mas a gente pode fazer uma pergunta retórica. Você já começou a se identificar com esse filho da estética? Em algum período da história da sua vida, você já desprezou os seus laços com sua família? Em algum período da sua história, você já teve uma pressa exagerada em ter algo que não estava preparado? E os recursos na mão, você também desprezou valores, caindo para longe. Em quarto lugar, a necessidade de instituir uma vida dissoluta como padrão e estilo de vida. A pessoa que é a representação da estética, ela está preocupada, como eu disse, consigo mesmo, com os prazeres. E aí, ela institui como padrão na vida dela um estilo de vida que agrade a ela. E aí eu pergunto, não preciso ser um Einstein para saber e chegar numa conclusão dessa. O nosso coração é pecaminoso. Correto?
inclinado para o mal. A Bíblia diz isso. Não é o Pedro Felipe. A Bíblia diz isso. Se você entende que você precisa instituir a partir do seu coração um estilo, um padrão de vida, o que você vai fazer? Viver em pecado. Por isso, meus irmãos, que nós nos apegamos cada dia mais a um padrão que está instituído na Bíblia. Não é a moda da igreja presbiteriana, ou Assembleia de Deus, ou Quadrangular, ou Batista, ou qualquer outra. Nós nos apegamos à palavra do Senhor, porque ela vai falar o que é certo, o que é errado. Nós precisamos, enquanto seres humanos caídos, precisamos ter um norte bem estabelecido, e esse norte é fornecido pelas Escrituras Sagradas, pela palavra do Senhor. Se ela não é o seu norte, tem alguma coisa errada acontecendo na sua vida. Ou você não é cristão. Porque a gente assume a identidade cristã a partir do momento que a gente se submete, em primeiro lugar, ao senhorio de Cristo, e em segundo lugar, a tudo que Ele deixou para nós como legado, através da Escritura e seus ensinamentos. Mas em quinto lugar, o filho é um inconsequente com as responsabilidades dos recursos que lhe foi dado. Por quê? Porque ele sai e gasta tudo de maneira dissoluta. Obviamente, a gente não tem a prerrogativa de prever o futuro. Temos alguns empresários aqui, né? Imagine se você tivesse a capacidade de prever a variação do dólar na semana. Se você tivesse a capacidade de prever a variação da gasolina, que pode subir ou abaixar, você não ia encher o tanque, ou ia. Não é mesmo? Só que esse jovem, ele não pensou nas consequências. Isso nos leva a ter um ensinamento que a gente tem aprendido aqui. No ano do cuidado, com relação ao cuidado com as suas finanças, cuidado com o seu trabalho, que está sendo o tema desse ano. A gente precisa entender que somos pessoas que devemos zelar com os nossos compromissos financeiros. Zelar. A gente precisa pensar no amanhã também. Conseguir trazer certa estabilidade à nossa vida financeira. Mas esse filho da estética, ele não pensa assim. Ele vive uma vida cada vez mais dissoluta. Não há uma informação que ele faz longe, mas o filho mais velho, eu não sei se ele olhou o Instagram desse rapaz, se ele olhou o perfil do Facebook, se eles trocavam mensagem de WhatsApp. Logicamente uma brincadeira. Mas o filho mais velho fala assim, que desperdiçou todos os bens com meretrizes, com prostitutas. Podia ser um julgamento, mas a gente pode pressupor também que esse irmão ficou sabendo de alguma informação. Esse filho da estética parece muito com nós, com cada um de nós. Muitas vezes a gente assume essa identidade e quer viver de maneira, quer viver como se fosse a estética a coisa mais importante. E esse filho, ele demonstra todas as características de alguém que não se importa com o outro, com alguém que não se importa com os pais. Ele quer viver a vida de uma maneira sem compromisso. Ele é a representação da estética que está cada vez mais presente nos nossos dias. Só que eu quero continuar o sermão. Veja o que aconteceu com as decisões dele. Primeiro, dinheiro e recurso acabam, assim como o tempo não volta.
Você conhece a história de pessoas milionárias que ficaram pobres? A gente tem um programa na televisão que costuma dar 1 milhão e meio para o vencedor. E alguns conseguiram a proeza de, em poucos anos, dissipar tudo. E hoje está vivendo vida miserável. Assim como o tempo não volta. O que você tem feito com o seu tempo? Irmãos, aí eu vou confessar um pecado meu. Apesar de ser muito magrinho, eu estou precisando fazer uma atividade física. E eu me proponho sempre a dar uma caminhada lá na UFJF. Eu comprei até um tênis para ver se me animava. Só que o cansaço é tão grande. E aí eu sento no sofá, começo às vezes a ver uma TV, ou às vezes começo a mexer no celular e de repente, aqueles 40 minutos que eu ia gastar dando algumas voltas na UF, talvez 1 ou 2, porque condicionamento físico tá mal. E eu falei andando, caminhando, falei correndo não, tá? Depois alguém me pega andando, fala, não, você falou correndo, não, é andando. Condicionamento físico está ruim. E a gente gasta esse tempo. Você não já passou por isso? Na hora que você olhou no relógio e falou, nossa, eu perdi tanto tempo. E não volta. Um tempo que você poderia ter gastado fazendo uma atividade física, fazendo companhia ao seu esposo, à sua esposa, fazendo companhia aos seus filhos, estudando para alguma coisa, lendo a Bíblia. Ai, nossa, isso aí dói, hein? Eu falei com os jovens. Um estudo recente mostrou que a gente fica mais tempo com a escova de dente na mão do que lendo a Bíblia. Os profissionais da área da saúde bucal aí devem ficar preocupados, porque é pouco tempo que o crente fica com a Bíblia na mão. E a gente vive essa vida assim. Se é pouco tempo, então a nossa escovação ainda é menor também. Para fazer essa comparação. A gente não tem contato, a gente perde tempo, o tempo não volta. Existem fatores que não estão nas nossas mãos, como eu disse. A fome chegou naquela cidade, naquele país, justamente quando? Quando os recursos acabaram. Os recursos acabaram, chegou a fome. Já aconteceu isso na sua casa? Quando você está com aquela única arara gritando na sua carteira. E eu estou falando no finalzão do mês, hein? Talvez seja a realidade aí majoritária. E aí acontece aquele imprevisto. Um arara não era suficiente, nenhum viveiro dela. Você ia precisar de várias garoupas, é isso que eu sei? Uns que balançou a cabeça aqui conhecem. Mas a gente não sabe. A gente precisa entender que a gente precisa melhorar a nossa administração do recurso. Se submeter à prática e praticar uma tarefa que era deplorável, consequência de decisões daquele jovem, o da estética. Se submeteu a praticar uma tarefa que era deplorável para um judeu. Um dos animais mais imundos para o judeu era o porco. Se existia 2 funções que os escravos do mais baixo escalão fazia, era lavar os pés dos visitantes que chegavam nas casas e cuidar dos porcos. Esse era o cúmulo do trabalho para um judeu. E o texto que nós lemos, o jovem acabou, por conta da necessidade, se agregando a um cidadão, e esse mandou ele para o campo para guardar os seus porcos. E ali ele estava passando tanta necessidade
que ele desejava comer lavagem. E aí eu ficava, quando meditava nesse texto, eu ficava pensando, nossa, caramba, como é isso? Só que vai mais além. Ele estava com fome e ele queria comer a lavagem, mas nem lavagem dava a ele. Nem lavagem sobrava. Consequências de uma vida que está pautada na estética. Por conta do alto preço pela estética, ele estava morrendo de fome ao ponto de desejar as lavagens dos porcos. Mas nem isso ele tinha. Só que o segundo filho, a gente vai dar um salto e vai deixar um hiato para a gente poder fechar o nosso sermão. O segundo filho, ele não é a representação da estética. Ele é a representação da ética. É o filho bonzinho. É o engomadinho. É o que faz tudo. E esse filho, ele estava trabalhando. Versículo de número 25. Estava no campo. Estava cumprindo as obrigações dele. O filho mais novo foi embora, não tem problema. Eu sou o filho mais velho, eu vou permanecer do lado do meu pai. Mas ele vai tendo comportamentos. Se indigna com as felicitações dos outros, principalmente dos que são menos santos que ele. Esse é o padrão da ética. É o crente que acha que é melhor do que todo mundo. E ele estufa o peito e fala assim: eu tenho 35 anos de igreja presbiteriana. Pode olhar minha carteirinha de presbítero. Pode olhar no hall de membro da igreja. Era escrito à mão, não tinha esse negócio de computador não. Ele é representação da ética. Não falto um domingo. Se eu tiver que viajar, eu viajo de segunda a sábado. Domingo é do Senhor. Perfeito. Maravilha. Mas ele se indigna com as felicitações dos outros. Ele faz tudo certinho. Ele lê a Bíblia constantemente. Ele participa da EBD, que inclusive vai começar a semana que vem. Ele vem nas reuniões de oração. Reunião de oração que é liderado pelos presbíteros e toda a restante da liderança da igreja, toda segunda-feira do mês. Ele vem nos cultos vespertinos no domingo. Ele participa dos PGs. Ele participa do TBT com os filhos. Ele é um crente perfeito. Mas se chegou um miserável, pecador, atravessou aquela porta e começou uma semana a frequentar a igreja, de repente ele fala assim: gente, eu recebi uma bênção. Eu fui promovido no meu emprego. Eu ganhava muito pouco, mas agora meu salário, ele elevou a potências exorbitantes. Aí aquele crentão de 35 anos presbiteriano fala assim: Senhor, você não está vendo que eu venho aqui todo domingo? Eu sou o padrão. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como aquele publicano. E ele não se alegra, ele fica triste. Ele dá um sorriso amarelo para o irmão, para não ficar feio para ele. Mas na hora que ele vira as costas, ele fala: Senhor, está acontecendo o quê? Ele recebeu e eu não? Mas ele falta culto. Mas ele foi viver de maneira dissoluta lá fora. E a gente vai estabelecendo padrões dos mais santos e menos santos. Não existe isso, irmãos. Na igreja, somos todos pecadores. E não é quem tem o poder de estar aqui à frente ou estar com o microfone na mão, ele é santo, poderosíssimo. Não.
Nós somos um corpo que vamos apenas numa direção, e essa direção é a cruz de Cristo. E ele continua, ele se recusa a participar da alegria dos outros porque se sente superior, cria a expectativa de que o muito fazer vai alcançar o favor do seu pai. Ah, essa aí dói, hein? Essa aí dói, hein? Porque no versículo 29, ele falou com seu pai: há tantos anos eu te sirvo, e você nunca me deu um cabritinho. Não precisava ser nem cevado. Senhor, há tanto tempo te sirvo, e a promoção do meu emprego ainda não saiu. Há tanto tempo eu participo do ministério de louvor, aguentando o Abraão. Cadeira, tá, Abraão? E o Senhor ainda não me abençoou. Chega esses moleques aí, esse menino no teclado, que a gente teve que abaixar o teclado para ele tocar. Que na hora do... Esse aqui é do presbítero Fábio, viu? Na hora que for orar pelas crianças, devia sair dali e ficar aqui mesmo. Andrezão, meu amigo, cadê ele? Meu brother, meu parceiro. Vê, esses moleques tocam aqui e tomam atenção. Nós estamos com a expectativa de Deus muito aquém do que a Bíblia ensina. Não é o muito fazer que nós alcançamos o favor do Senhor. O favor do Senhor é graça, e somente graça. Não assume o seu papel de irmão mais velho, como exemplo. Ele chama o jovem pródigo de teu filho. Não é interessante isso? Olha, o teu filho, ele deixou de ser irmão dele. Ele falou assim, não quero ser irmão desse cara não. Zoador demais. O teu filho gastou todos os teus bens. Que o meu, eu espero que esteja intacto. Que se eu souber que você deu uma patinha de carneiro para esse camarada, eu vou pular aqui e a ética já vai ser um passado na minha vida. Vive como alguém que mora na casa, mas não entendeu que a casa não é só lugar de trabalho. Vive na casa, mas não desfruta da casa. Para que ter casa? Vive com o pai, na casa do pai, mas não senta no sofá, mas não senta na mesa. Tem 35 anos de igreja presbiteriana, mas até hoje não participou mesmo da mesa do Senhor, da alegria, do convívio lá atrás. Que a gente tem ali um café, um abraço, um sorriso. E o seu pai não é um tirano. E aí eu quero fazer essa analogia com Deus, obviamente. É muito claro isso. Ele não é um tirano. Deus tem um colo para te oferecer, meu irmão. Ele tem um lugar para te oferecer, para sentar do lado dele. Tempo de igreja presbiteriana, ou igreja quadrangular, batista ou qualquer outra igreja não salva ninguém. Não te dá prerrogativa de ser íntimo do Senhor. Mas em contraste com tudo isso, a figura do pai é certamente a representação de Deus nessa parábola. E as atitudes do pai com relação ao filho da estética foram: estava esperando ansiosamente e saiu ao encontro. Não deixou que o discurso montado de seu filho terminasse. Porque o filho ensaiou alguma coisa. Pai, pequei contra o Senhor e contra os céus, e não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos seus trabalhadores. Só que, quando o pai avista o seu filho, de longe, ele sai correndo ao encontro e
sei lá se esse menino tinha tomado banho, Jesus Cristo. Mas ele não se importa. Ele dá um abraço e um beijo. E ele fala assim, vem cá. Ele fala assim, aí ele começa, o filho da estética. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Ele vai, fica quieto. Traz aí a melhor roupa, gente. Traz a sandália. Traz o anel. Que era a representação de autoridade. Ou seja, estava restituindo a filiação. Não deixou terminar o discurso montado. Às vezes a gente sai de casa. Hoje eu vou orar assim, Senhor, eu preciso cobrir o boleto de amanhã. Essa vai ser minha tônica da oração. Aí chega aqui e o Senhor vai dando vários tapas na cara da gente, né? Que a gente fala, esqueci de orar até por isso. Mas no outro dia, o Deus da provisão está presente. Vive como alguém que ofereceu as melhores roupas, um banquete e a restauração da sua posição como filho. Resumindo tudo isso, e tomando as palavras do Rubem Alves, que foi um pastor presbiteriano, Deus não soma débitos. O Pai não soma débitos. Não tem essa de trabalhador, ele não vai ser tratado como trabalhador, porque Deus não soma débitos. Você está achando que Deus fica com a cadernetinha na mão, olhando para a sua vida e falando assim, Igor, errou aqui, mais 5, 6, tá ficando feio pro seu lado. E no final das contas ele vai contar falando, Igor, Deus não soma débitos. Rubem Alves falava. Talvez você está aqui, cheio de problema, cheio de pecado. Mas o convite maravilhoso de Deus é, venha como você está. Porque o Senhor não leva em consideração o seu pecado mais. Se você se arrepender de todo o teu coração, se você fizer uma oração muito sincera diante do Senhor, o Senhor vai tratar do seu pecado e Ele vai te perdoar de toda e qualquer iniquidade. Não é o Pedro Felipe, é a palavra de Deus que fala isso. As atitudes do pai com o filho mais velho. Buscou a reconciliação. Certamente alguém foi lá chamar o pai. Falou, seu filho chegou do trabalho lá no campo. Está bravo lá fora. O pai podia chegar e falar assim, que bagunça é essa? Você vai entrar e acabou. Ah, não, mas eu sou o filho mais velho. Não, você vai entrar e acabou. Não, mas a palavra do Senhor diz que ele procurava conciliá-lo, versículo 28. Procurava conciliá-lo. Mostrou que ele não é um qualquer um, dizendo, tudo que é meu também é seu, meu filho. E o interessante também é que o pai, ele inclui o filho mais velho na responsabilidade familiar, dizendo que o moço pródigo era irmão dele. Se de contrapartida, o filho mais velho está falando, teu filho, o pai estava falando assim, o teu irmão. Não joga para cima de mim não, porque ele tem o seu sangue também. Resumindo essa realidade, Deus não soma créditos. Não tem nada que você faça que vai te fazer ganhar pontinhos ou estrelinhas na testa para você ser um menino bonzinho. Peguei o Igor como exemplo da estética, vou pegar também da ética, tá aí? Dar uma contrabalanceada. Deus não é um Deus que fica do lado do Igor e fala assim, opa, ajudou a atravessar uma senhorinha na rua, parabéns! Levou a água para o pastor, muito bom! Fez o dever de casa, limpou o quintal. E vai somando crédito. Deus não funciona assim. Esse sistema é a gente que criou.
A gente que criou esse sistema de crédito e débito. Eu gosto do Igor porque o Igor é meu chapa. Ele me socorreu outro dia, que eu estava com o meu carro enguiçado, ele foi lá e me deu uma força. Eu gosto do Igor porque ele me beneficiou. Eu gosto do Igor por causa disso. E ele vai somando crédito comigo, e aí, na hora que o Igor precisa, eu estou lá do lado dele. Agora, se o Igor é o cara que soma débitos, problemas, virou a cara para mim. Não me emprestou o carro que eu precisava, não me socorreu. Na hora que ele precisar, eu vou estar no palco e ele na plateia. Sem querer fazer alusão. Deus não funciona assim. A matemática de Deus não é assim. Ele não soma débito, ele não soma crédito, ele simplesmente ama. Ele simplesmente ama. Ele simplesmente te ama do jeito que você é. Então eu saio daqui e vou pecar. Isso é uma prerrogativa sua. Se você entendeu assim essa mensagem, tudo bem. Vai lá e continua essa vida. Mas daqui a pouco você vai estar querendo comer a lavagem dos porcos. E quando você voltar, pode ter certeza que o Sonilson e os demais diáconos não vão fechar a porta. Eles vão abrir. E você vai vir para o meio da igreja. E todos vão te dar um abraço. E todos vão se alegrar com você. Porque afinal você estava perdido e foi achado. Ambos os filhos estavam vivendo na mesma condição. Perdidos, alienados de Deus, longe do afago do Pai. Ambos tinham o mesmo pensamento. Somos escravos. O filho da estética queria ser um escravo, porque era melhor do que passar necessidade. E o filho mais velho já era um escravo dentro da casa do pai. E não se atinou. Quando damos ênfase à estética e vivemos a lei quando damos ênfase à ética e vivemos a lei por lei, estamos demonstrando que de alguma forma cumprimos as nossas obrigações na casa do Pai com a mesma finalidade do filho da estética. O prazer é o que importa, porque o filho mais velho estava querendo fazer tudo certinho, porque ele queria ganhar um churrascão do pai com os amigos. Enquanto um estava querendo que o pai somasse débitos da sua vida, o filho mais novo, e que se ele tivesse sorte, ele seria tratado como um trabalhador na casa do seu pai, o outro estava acreditando que quanto mais ele trabalhava, mais ele somava crédito com Deus, com o seu pai. Talvez o que o filho mais velho quisesse era que o pai saísse do lado de fora e dissesse: meu filho, vem cá, comemora com a gente, porque eu dei um bezerro só para ele, mas eu separei uma boiada para você. Aí talvez ele entraria e falaria: agora meu pai entendeu o recado, que eu não saí de casa. A grande verdade dessa lição, irmãos, caminhando para o final, não importa com qual filho nós nos identificamos, ambos são problemáticos. Mas Deus trata de maneira igual, porque em Deus reside todo o amor. Os filhos mudaram o comportamento. O mais novo caiu em si e retornou. O mais velho largou de ser pacífico e revoltou. Mas o pai não mudou em nada. Deus não muda. Ele te ama. Com dinheiro ou sem dinheiro. Com saúde ou sem saúde. Nos momentos de aflições ou nos momentos de alegria. Deus ama você. E esse pai, que é o próprio Deus, está nessa noite te convidando a cair em si e voltar a ser o filho não escravo do mundo, como era o filho da estética, e não como um escravo dentro da casa de Deus. Ele quer que você se assente com ele,
desfrutando de todas as dádivas que Ele tem para oferecer. Pois todos os débitos e todos os créditos caíram em Jesus. Todo o seu pecado caiu em Jesus. E agora todo o crédito é dado somente ao Senhor. Qual o estado que você está? Hoje é uma boa oportunidade de você viver também, assim como nós aprendemos, né, moçada? Viveram a vida fugindo da mediocridade. Talvez seja essa a oportunidade de você dizer: Senhor, me receba de volta como seu filho. Não como escravo no mundo ou escravo dentro da sua casa, mas como filho e um filho amado pelo Pai que mais ama em todo lugar.